Gente, a gente sabe que é bem complicado, tá? Todos esses números, todos esses termos. O Haddad até consegue simplificar um pouquinho, mas não o suficiente para a maior parte da população, inclusive para nós. A gente tenta ler o máximo possível de análises para tentar traduzir para o português o que está sendo discutido aqui. Grosso modo, é como se numa casa o salário não desse para as despesas, né? Mal está dando para as despesas básicas, quanto mais para resolver um problema de encanamento, de infiltração, quanto mais para comprar roupa nova para as crianças, um sapato novo para a mulher, um pay-per-view para assistir o futebol. E aí, o que está sendo apresentado aqui é uma proposta para que, aos poucos, a gente consiga zerar essa situação de dinheiro que entra e dinheiro que sai, e a partir de zerar já a partir do ano que vem, tá? Em 2024. E a partir de 2025, essa família chamada Brasil consiga guardar um dinheirinho para tempos mais cavernosos, né? Que é o superávit fiscal. Você arrecadar mais do que você gasta, não deixando de gastar naquilo que é básico necessário e nos investimentos, que, enfim, são importantes para um partido que está no poder agora, que ganhou a eleição, e que entende que o Estado precisa ser o indutor do crescimento da economia e do bem-estar social. Então, basicamente, é isso que está em jogo aqui. Como é que você faz isso, né, sem ter um aumento de salário? O dinheiro precisa entrar de outras fontes. Um segundo emprego, um bico aqui e ali. E esse dinheiro extra seria, como disse o Haddad, o pagamento de impostos por quem não paga impostos. Uhum. Quem é que não paga imposto no Brasil? Igrejas. Dificilmente. Aliás, pode cravar aí. As igrejas não entram nessa discussão. O lobby é muito forte, é uma briga que o governo não tem condição de comprar. Então, não é agora que o Brasil vai discutir essa questão. Mas multibilionários do Brasil, os 5 maiores bilionários do Brasil concentram mais dinheiro do que os 100 milhões de brasileiros das camadas mais baixas, tá? Então a gente não tá brincando. Eles pagam proporcionalmente menos imposto do que um cidadão da classe média. Obviamente eu não tô falando em valores absolutos, mas proporcionalmente bem menos. E há uma série de isenções aí que o ministro deseja discutir. Exemplo, quem vende lanchas no Brasil o faz. Lanchas, né? É um negócio que você vende só para ricaço. O faz sem o pagamento de impostos. Diferentemente de um carro popular, por exemplo. Tô vendo aqui, ó, lanchas, iates, helicópteros. E aí, em 2022, foram incluídos outros itens nessa lista pelo governo Bolsonaro, com o objetivo e o argumento de estimular o turismo aquático. Entraram as motos aquáticas, o jet ski, né? Diabo, é turismo aquático. Balões e dirigíveis também. Dirigíveis? Dirigíveis. Quantos dirigíveis há no Brasil? Enfim, vocês estão vendo aí que há distorções que não fazem muito sentido, né? Alguns exemplos só, tá? A gente não tá falando de todos, tá? Não, esses são só alguns. A gente poderia ficar horas aqui falando desse assunto. Agora, como é que você faz essa gente que não paga imposto, tá numa situação muito confortável, é justa? Não é, mas é confortável para elas, passarem a pagar? São pessoas que têm um lobby muito poderoso em Brasília, né? Que tem muito deputado no bolso, que almoça com senador, que conhece gente que tem muita influência. Então, é uma negociação política muito complicada. E ela vai começar agora. Anteontem, o Haddad disse isso. O trabalho não acabou, o trabalho começa agora. A negociação no Congresso vai ser duríssima. Gente querendo colocar jabuti atrás de jabuti para manter algumas distorções e, quem sabe, numa dessas criar outras novas. É um trabalho complicado, exige muita atenção do governo e da imprensa. Agora, eu gostaria, e isso é uma coisa que eu não faço com frequência, de fazer um elogio aqui ao ministro da Economia, que está se saindo muito melhor que a encomenda, viu, Sheila? Uhum. E muito melhor do que nós esperávamos também, porque a gente tem a experiência do Haddad como prefeito de São Paulo. Haddad, como prefeito, tinha seus momentos truculentos, arrogantes, reativos. Sim, ele foi demasiadamente criticado pela imprensa. Né, um setor da imprensa pegava pesadíssimo com o Haddad. Mas em vários momentos não sem razão, né? Em vários momentos com razão.
mas em outros de uma forma exagerada, sim. Mas ele reagia com a mesma intensidade. Era um prefeito reativo, que tinha seus momentos de arrogância, de prepotência, um certo elitismo descolado da Vila Madalena. O Haddad amadureceu muito como um homem político. Ele conduziu de forma exemplar essa discussão do arcabouço fiscal. Ele conseguiu, eu não vou dizer agradar, mas ele conseguiu pelo menos manter domesticada a ala mais radical do PT. A gente não viu palavra de crítica da Gleisi Hoffmann ou de Aloysio Mercadante a respeito do assunto. E olha que eles representaram obstáculos no caminho. A gente viu ontem o plano, se não ser aplaudido em pé, pelo menos levantar ali um canto de boca de sorriso do mercado financeiro e de agentes importantes desse mesmo mercado. É um equilíbrio muito difícil de você conseguir. O Haddad conseguiu isso sem truculência, sem discursos furibundos e, mais impressionante para mim, sem o vazamento. Não vazou uma linha do texto dessa âncora fiscal. O que mostra que, a despeito de todos esses obstáculos, o ministro da Fazenda tem o controle de sua pasta. É algo admirável. Ainda é cedo, obviamente, são 3 meses. O assunto nem foi discutido pelo Congresso Nacional. Nem chegou o texto lá ainda. Né? O texto ainda nem chegou, mas estrategicamente ele foi muito bem, né? Apresentar um dia para o presidente da Câmara, no outro dia para o presidente do Senado, como forma de respeito aos líderes da casa. Ele sabe que vai precisar muito da caneta desses 2 cavalheiros. Então o trabalho foi feito de forma exemplar, que continue sendo e que a gente tenha uma discussão adulta e propositiva no Congresso Nacional. Na mesma coletiva ontem, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a nova regra alia a responsabilidade social e fiscal. Que esta regra fiscal ela é crível, portanto ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. E por que isso? Porque ela tem flexibilidade, ela tem bandas e ela permite a partir daí que nós façamos alguns ajustes para conseguir atingir essas metas. Então, sobre a ótica do Ministério do Planejamento e Orçamento, nós estamos absolutamente tranquilos e convictos que se o Congresso, se for da vontade do Congresso Nacional, em aprovando-se esse arcabouço fiscal, nós conseguiremos atingir a meta, que é o quê? Diminuir as despesas dentro do possível, mas não é o foco principal. O foco principal é ter qualidade do gasto público, ter receita suficiente para garantir minimamente aquilo que consideramos essencial em políticas públicas, procurar, e vamos conseguir já para o ano que vem, dentro dos nossos números, zerar esse déficit e ter possibilidade de superávit a partir de 2025.